no material da aula passada, não foi? E aí a gente vai começar de hoje de permutação simples. Pronto, já está gravando. O que eu peço muito a vocês é um pouquinho de paciência até que a gente chegue num estágio, tipo de uma lógica. A gente vai usar uma lógica aqui, entendeu? E nessa lógica, a gente vai descobrir se a gente vai usar permutação, se a gente vai usar análise fatorial, que a gente viu na aula passada, e se a gente vai usar combinação, tá bom? Se vocês aprenderem, vocês não têm dificuldade em resolver questões, não, tá bom? Se vocês aprenderem essa lógicazinha, vai ficar super tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, pronto. O que é que me diz? Deixa eu ver só se eu encontro o lápis aqui para riscar. Pronto, encontrei. Então, o primeiro caso que a gente vai ter aqui é de uma permutação simples. Por que tem permutação simples, como também tem permutação composta, tá certo? Então, ele diz o seguinte: uma permutação simples dos N elementos. Quando eu falar N elementos, porque eu não sei quantos elementos são. Pode ser 2, 3, 4, 5, certo? Vários elementos. De um conjunto, opa, risquei errado, de um conjunto é uma sequência desses elementos, ou seja, desses N elementos, de modo que a mudança de ordem desses elementos determina uma sequência diferente. Espera aí, vamos ver se a gente entendeu essa parte da leitura. O que seria uma permutação simples? É uma sequência desses elementos em que, se você mudar a ordem, tá certo, desses elementos, ele determina uma sequência diferente. Como, por exemplo, se eu pegar o número 1 e 9. Pronto, peguei 1 e 9. Se eu for formar dois algarismos aqui, eu posso ter 19, é uma sequência, concorda? O 1 vem primeiro e o 9 vem depois. E eu posso escrever 91. Se vocês observarem, são os mesmos elementos. Mas quando eu mudei a posição de 1, a sequência ficou modificada. Deu para entender isso? Quando a gente muda a sequência, né? A gente muda qualquer um de posição. Deixa eu só alterar o layout aqui, gente. Pronto, ficou melhor agora. Quando a gente muda de posição, essa sequência é modificada. Se acontecer isso, beleza, a gente vai para o que nós chamamos de permutação simples. Tudo bem? Pedro, me dê outra situação aí. Vamos ver aqui. Pronto. Imagine que eu tenho esses dois números aqui, esses três números aqui, ó. 1, 2 e 3. Pronto. Eu tenho esses três números. Então, eu tenho três elementos. Beleza? Tenho três elementos. Então, se vocês observarem, eu posso escrever com esses números aí, vamos escrever algarismos com de dois dígitos, tá bom? Sem repetir. Então, eu posso ter 1 e 2. Posso, não posso ter 1 e 2? Como eu também posso ter 2 e 1. 1 e 2 é 12. 2 e 1 é 21. Então, só para vocês observarem que quando eu mudei a ordem dos elementos, eu determinei uma sequência diferente. Em vez de ser 12, passou a ser 21. Tudo bem? Tranquilo? Mas vocês, pessoal, não se preocupem, porque a gente vai analisar a situação bem legalzinha para esses caras aqui, tá bom? Chegou Dudinha. Então, vamos lá. Continuando. A gente vai usar muito permutação no que nós chamamos de anagrama. E o Enem, gente, aqui lá ele gosta de cobrar esse negócio aqui. Anagrama, gente, é uma sequência, pode ser de palavras, de letras, uma sequência de letras que podem ter palavras com significativo ou não. Espera aí, Pedro, eu não entendi. Quando falarem anagrama, gente, vocês vão ter letras, você vai ter
4 letras, 5 letras. Você pode formar uma palavra que tenha sentido, como você pode formar palavras que não tenham sentido. Tá ok? Então, ele diz assim, ó, um anagrama é formado pela troca de posições das letras de uma palavra, podendo ou não ter significado na linguagem de origem. E aí, como exemplo, a gente vai pegar a palavra boca. Pronto. Vai pegar a palavra boca. Se vocês notarem, a palavra boca, ela tem sentido. Boca é orifício, na parte da cabeça, que serve para a questão tanto de respiração como também de digerir alimentos e tal, 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 e tal, tal, tal. Mas se a gente começar aqui a tentar fazer várias palavras com as letras bocas, então a gente vai começar. Primeiro, eu vou ter boca. Eu posso ter baco, não posso? Baco, baco pode até ter sentido. Eu não sei no dicionário brasileiro se existe um significativo para a palavra baco. Tá certo? Eu posso ter também, deixa-me ver, cabo. Tá vendo? Como eu posso também ter. Tá só saindo aqui. Coba. Beleza. Aí aqui começa a brincadeira. Eu posso ter, Pedro, B, C, A, O. Aí o cara vai dizer, não, isso aí tem sentido lá nas palavras lá do WhatsApp. Becão é cabeção. Tem nada a ver. Mas não tem sentido na língua. Tá bom? Então eu tenho becão, eu posso ter becoa, eu posso ter, deixa eu me ver aqui, quebaú, eu posso ter COOA. Olha a quantidade de coisa que eu vou formando aqui. Agora você imagine que eu fosse fazer isso aqui na prova, um por um, um por um. Eu posso ter AOBC, eu posso ter AOCB, eu posso ter OABC, como eu posso ter OA, quem mais? CB. Eu acredito que eu tenha feito tudo. Então, se vocês observarem, o anagrama, você pode mudar as letras de lugares e formar sequências, e essa sequência de letras pode ter ou não significado na língua portuguesa ou na língua que você está trabalhando lá. Beleza? Ficou entendido, gente, essa questão de anagrama? Mas eu acho que ainda tem mais letra. Ou, desculpa, eu acho que ainda tem mais palavras ainda, tá bom? Eu acho que ainda tem. Alguém pode me dizer se consegue formar outra sequência com 4 letras? Opa, chegou um aqui. OCBA. Opa, tá aparecendo aqui. OCBA. Então pode ter OBCA. Como pode ter ACBO. Como pode ter ABCO. Ó, já fomos para quanto? OCAB, deixa eu ver se OCAB já tem. Tem não. OCAB? Tem, Herculana? OAC, OABC, OCB, OCAB. Eu tô com medo de ter repetido outro. Mas vamos lá. Sem problema, Leonardo. Mas vamos lá. Pedro, como é que eu consigo descobrir quantas sequências de letras eu posso fazer com a palavra boca? Gente, é bastante simples. Bastante simples.
Boca, ela tem quantas letras? Ela tem 4 letras, não tem? Ela tem 4 possibilidades de ser colocada, não tem? Tem 4 possibilidades. Nesse caso aqui, galera, nessa situação, a permutação simples é bem simples. Como eu tenho 4 letras para ser colocada, 4 letras para ser colocadas, então é só fazer 4 fatorial. E o que seria esse danado desse 4 fatorial? Para a gente lembrar na aula passada. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vixe, gente, ainda tem muita palavra para ser formada. Eu ia passar a noite aqui. Ou seja, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 é 24. Então, só para vocês terem a ideia aí, teria condição de formar, galera, teria condição de formar 24 palavras só com as letras da palavra boca. Só para vocês terem noção, né, do que a gente pode fazer isso aí. Tá certo? Então, teria condições de formar não 24 palavras, mas 24 sequências de letras, viu, gente? Que fique bem claro isso aí. Tudo bem? Eu vou só dar uma paradinha aqui e vou perguntar. Galera, vocês entenderam? Beleza, espero que vocês... Eu já poderia já dar aqui vamos dizer assim, o migué, sabe? Já poderia dar um migué. Como assim, Bandeira, o migué? São quantas letras? São 4 letras. Para quantas posições? Para 4 posições. Esse número é igual? É. Então, a gente vai fazer uma permutação simples. E a permutação é só resolver o fatorial. O fatorial de quanto nesse caso? De 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou adiantar. Quando o número de elementos coincidir com o número de possibilidades, tá certo? De locais de se colocado, a gente vai para uma permutação simples. É a primeira pergunta. O número de elementos é igual ao número de posições? É, permutação. Então já vai a primeira dica. Tudo bem? Eu vou repetir. Se o número, tá certo, de elementos foi igual ao número de posições, é permutação. Tranquilo? Permutação simples. Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Eu vou pegar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, e vou pegar, por exemplo, a nossa cidade aqui. Pronto. Vou pegar a cidade aqui, olha. Apodi. Pronto. Eu quero fazer o anagrama da palavra Apodi. Gente, observe que eu não tenho letras repetidas. Letras repetidas vai ser no próximo slide. Então, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Para fazer o anagrama da palavra Apodi também vai ter 5 quê? Posições. Vai ter 5 posições? Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra Apodi? É só fazer a permutação simples de 5 fatorial. Da onde foi que você tirou esse 5 fatorial, Pedro? Porque são 5 elementos daqui. Então, vai ficar 5. Aí, como é que faz o fatorial? Gente, não tem segredo, não. Ó. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. E 120 vezes 1 vai me dar 120. Ou seja, com as letras da palavra Apodi, eu poderia formar 120 anagramas. Dentro desses anagramas, eu poderia ter palavras com significado ou não. Tá bom? Gente, ficou entendido?
Deu retorno? Beleza. Bebeto tá com uma preguiça hoje que não tá digitando mais nem sim, tá digitando só o S. Beleza, Yuri. Pronto, então vamos aqui. Pronto. Agora olha aqui, olha, a situação, né, com a mesma base, quantos anagramas podemos formar a partir da palavra queijo? Aí vamos lá. Se é anagrama, vai ter que ter a mesma quantidade de letras. Queijo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí olha só. São quantos elementos? São 6 elementos, né? Q, U, E, I, J, O. São 6 elementos. 6 elementos. São quantas posições? São 6 posições. Se são 6 elementos e são 6 posições e os elementos não se repetem, ficou super fácil. É só fazer uma permutação simples. De quanto essa permutação? De 6. E aí, como é que vai ficar esse negócio, professor? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Raimundo Santana saiu da sala. Ah, infeliz. Aí Eu não saí não, viu? Então voltou já. Que bom. Ia falar mal de você. Troquei 6 de vezes conta. 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 é 360. 360 vezes 2 é 720. E 720 vezes 1 é 720. Então, eu poderia formar 720 anagramas com a palavra queijo. Gente, pergunto, ficou fácil de descobrir quando é permutação? Se o número de elementos coincidir com o número de posições, sem repetir elementos, é uma permutação simples. Tudo bem? Oi, Letícia. Pode falar, minha princesa. Pronto. Nós vamos ver agora como é que a gente faz o anagrama da palavra quando aparece letras repetidas. Tá bom? Então, por isso que a gente chama de permutação simples. A permutação ela é simples quando você não tem repetição de elementos. Tá certo? A gente vai fazer permutação. Eu vou só dar um exemplo para você. Vamos pegar aqui. E vamos imaginar que no dia da prova do Enem aparece a palavra ovo. Aí você vai dizer assim, beleza. A é uma permutação simples. 3 elementos. Aí a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1. Então, dá para formar 6 palavras. Tá certo? Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de ovo 1. De ovo 1. Não, não vou chamar de ovo 1, não. Vou chamar de ovo cruz e ovo X. Se eu botar o ovo X primeiro, que o ovo cruz, fica o mesmo ovo. Fica ou não fica? Tá vendo? Então, observem que se esse primeiro O vier aqui e depois ele vier lá na terceira posição, continua ovo. Então, não mudou. Então, não é uma permutação simples. Tá certo? É uma permutação que a gente vai chamar de permutação composta. E aí ele já não dá mais 6 elementos. Ficou entendido, Letícia? E preste atenção, é anagramas. A gente vai mexer com letras, viu? Então vamos aqui, olha agora, olha. Pronto. A gente tem essa situação, olha.
Considere agora a palavra, olha o bonito da palavra, rigoroso. Mas vi, Pedro, com a palavra queijo, que tinha 6 letras, que tem 6 letras, deu 720 anagramas. Você imagine com rigoroso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. É aqui aonde a gente vai entrar a situação. Gente, é bem simples, tá certo? Observem bem que o R, ele repete 2 vezes. Eu vou até colocar aqui, ó. O R repete 2 vezes. E o O repete 3 vezes. Pronto. Se agora, Pedro, como é que a gente vai fazer esse negócio aí? Preste bastante atenção, tá certo? Primeiro passo. Rigoroso vai ter quantas letras? A gente já contou. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 letras. Aí eu vou mais ainda e digo assim, para fazer anagrama tem que ter quantas posições? 8 posições. Pergunto, o número de letras, o número de elementos coincide com o número de posições? Eu tenho 8 letras para 8 posições, embora repetidas. Tem, não tem? Se tem, permutação. Beleza? Se o número de elementos coincidir com o número de posições, permutação. Só que agora não é uma permutação simples, é uma permutação composta. E aí, galera, preste bastante atenção aqui. O que é que a gente vai fazer para achar o anagrama da palavra rigoroso? Tá certo? A gente vai usar essa equaçãozinha, tá bom, gente? Preste bastante atenção que a gente vai usar permutação. Só que ela não é uma permutação simples, é uma permutação composta. Olha, mas não é difícil, não. Olha aqui, ó. São quantas letras? São quantos elementos? 8. Então vai ficar 8 fatorial. Ixi, Pedro, vai fazer do jeito que vai fazer a simples? Não. Quem são os elementos que se repetem? Repete o R. Quantas vezes? 2 vezes. Repete o O. Quantas vezes? 3 vezes. Então, nós vamos dividir esse 8 fatorial pela quantidade, tá certo? De repetições. Lembrando, eles são multiplicativos, tá bom? Pronto. Aí onde vem agora. Preste bastante atenção no que o Bandeira vai fazer. Ixi, Bandeira, eu tenho que fazer 8 vezes 7 vezes 6. Galera, eu vou fazer até o 3 fatorial. Por que você vai fazer até o 3 fatorial? Eu vou fazer até o 3 fatorial porque eu elimino o 3 fatorial. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre quem? Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí, 3 fatorial com 3 fatorial eu corto. Beleza? E aqui a gente vai fazer a continha. Tudo bem? Gente, 2 fatorial, se liguem aqui, ó. 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2. Tudo bem? Então, beleza. O de baixo eu já sei que dá 2. Aí vamos lá para cima. Tá vendo como é importante tabuada? Vamos lá, ó. 8 vezes 7. Quem me diz? 56. Me disseram aqui. 56. Só que aqui, para ficar mais rápido, eu faço. Quanto é 6 vezes 5? É 30. Tá vendo? É 30. Mãe, Bandeira, eu vou fazer assim, não. Só ficar com raiva. 8 vezes 7, 56.
56 vezes 6. Vou fazer a conta. 6 vezes 6 é 36, que vai a 3. 6 vezes 5 é 30 e 3, 33. Aí agora, vezes quanto? Vezes 5. 5 vezes 6 é 30. Vai a 3. 5 vezes 3 é 15. E 3, 18. Vai a 1. 5 vezes 3 é 15. E 1, 16. Beleza? Só que isso aqui agora, aí o que que eu vou fazer aqui? Eu ia agora multiplicar por 4, né? Só que eu já vou fazer o seguinte, se liguem aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então, só vou multiplicar por 2 aqui, porque eu já dividi. Dividi por quem? Pelo 2 fatorial. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 8 é 16 a 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13 a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, que foi 3. Eu tenho simplesmente 3.360 anagrama. Eu vou parar aqui e vou perguntar: ficou alguma dúvida, gente? Quando é repetição, vou até colocar a formulazinha. Número de elementos dividido pelo número de elementos repetitivos. Matemática já era difícil, agora juntando número com as letras, loucura. Adorei. Vou repetir, tá bom, Ellen? Vamos lá. Adorei, Ellen, você ter pedido para repetir. Viu? Pronto. A borracha hoje está federal. Eu vou até tirar a fórmula daqui, tá bom? Pronto. Então, vamos aqui. Eu quero saber quantos anagramas, tá aqui, ó. O que seria anagrama? Uma sequência de letras, tá certo? Com ou sem sentido. Aí vem agora a nossa primeira pergunta. Bastante calma, tá bom? Olha só. A palavra é rigoroso. Na palavra rigoroso, eu quero fazer quantos anagramas? Gente, não é uma permutação, desculpa, não é uma permutação simples, porque eu tenho elementos que se repetem. O R repete 2 vezes e o O repete 3 vezes. Então, se a gente colocar, observem, tanto faz eu mudar o O de posição com o outro, trocando um O pelo outro O, continua rigoroso. Se eu pego esse O daqui e jogo para cá, e esse daqui vem para cá, a palavra continua rigoroso, concorda? Então, por isso que eu tenho que retirar. Aí, onde vem na cabeça? Retirar, eu vou ter que fazer essa divisão. Tudo bem? Se essas letras não se repetissem, seria uma permutação simples, tá bom? Seria uma permutação simples. Vamos pegar a palavra amor. Pronto, vou pegar a palavra amor. Observem que a palavra amor ela tem 4 letras. E aí eu quero fazer os anagramas com a palavra amor. Observe que o número de elementos coincide com o número de quê? De posições. Não se repetem as letras. Aí a gente pode começar. Amor, eu posso colocar Roma, né? E aí vai. Beleza? Nesse caso aqui, que as palavras não se repetem, era bem fácil de fazer. É só fazer a permutação. De quantos? São quantos elementos? 4. Então, é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, Ellen? O meu problema agora é que R repete e O repete. Então, eu tenho que tirar essa sequência, porque trocando O por outro O, continua rigoroso.
E se eu pegar, por exemplo, o primeiro R e trocar com aquele R lá, e o R vir para cá também, continua a palavra rigoroso. E aí é onde a gente vai fazer agora. Tudo bem? Uma permutação composta, que a gente chama de permutação composta, como é que eu vou resolver essa permutação composta, Bandeira? Vamos lá. São quantos elementos? Ah, Bandeira, eu tenho N elementos. Eu não sei. No nosso caso ali, se eu não estou enganado, são 8 elementos. Repete, repete. Então, eu vou dividir pelos elementos que se repetem. Tudo bem? Eu coloquei essas letras aqui, mas já já ela vai aparecer aqui. Aí vamos aqui para a gente. Vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Rigoroso. São quantas letras? Rigoroso, Pedro, são 8 letras. Então, é 8 fatorial. Tudo bem? Pode contar. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. As letras se repetem? Sim, se repetem. Quem se repete? O R repete? Repete. Quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou dividir pelo 2 fatorial. Mas, gente, tem outro cara que se repete. Quem? O O. O O repete quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 fatorial. Ellen, até aí tudo bem, minha princesa? Beleza. Se não tivesse, já disse, tá ok? Aí o que acontece? Esse 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas para mim não ir até o final, eu vou até o cara de baixo. Por que você vai até o 3 fatorial? Porque eu elimino ele. Então, vamos desenvolver a parte de cima. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E lá embaixo, 2 fatorial que multiplica 3 fatorial. Então, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial eu já corto. Tudo bem? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a continha lá de cima. Tudo bem? Só lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2. Então, lá no dia... Precisa não, tá bom. Lá no dia eu vou fazer 2 fatorial, é 2. Só que a gente já é bem, né? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir o 4 por esse 2, como eu posso dividir o 6 por esse 2, como eu posso dividir o 8 por esse 2. Ah, é porque é Raimundo. Valeu, cabra velho. Desculpa, filho. Estou só marcando presença para a bichinha que não pôde vir hoje. Mas, rapaz, que cabra sem vergonha. Olha, Raimundo, quando eu for dar aula em Riacho, aí você vai apagar todas as situações. Vamos lá. Gente, olha, então não esquece, olha, esse 2, eu já poderia dividir ou 8, ou 6, ou 4. Eu vou até melhor fazer. Eu vou dividir o 8. Quando eu dividir por 8, porque não ia ficar assim, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Aí o que eu vou fazer aqui? Vamos dividir, ó. 8 por 2 dá 4. Beleza? Aí vamos aqui, ó. 4 vezes... Aí ficou 4, não foi na nossa divisão? Aí 4 vezes 7, 28. Vou colocar aqui na casinha. 28. Pronto, já multipliquei. 4 vezes 7. Aí agora eu vou multiplicar por quanto? Por 6. Então, vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai a 4. 6 vezes 2 é 12, com 4, 16. Ou seja, já foi. Agora eu vou multiplicar pelo 5. Vezes 5. 5 vezes 8 é 40, que vai a 4. 5 vezes 6 é 34, é 34, que vai a 3. 5 vezes 1 é 5 e 3, 8. 840. Agora, vezes quanto? Vezes 4. 4 vezes nada é nada. 4 vezes 4 é 16, que vai a 1. 4 vezes 8 dá 32. 32 com 1 dá 33.
3.360 anagramas. Raimundo, tranquilo? Tranquilo, agora só faltava o Enem, se só isso aí que dava para fechar. Mas tem uma questão bem legal do Enem. Ele gosta muito, viu, Raimundo, de cobrar anagramas. Então, vocês fiquem ligadinhos quando for anagrama, sem repetição, é só fazer permutação simples. E quando tiver com repetição, é a permutação dividido pelos elementos que se repetem. Viu? Tranquilo? Roberta disse, oura, princesa. Não é não, Roberto? Oura, princesa. Vamos lá? Deixando a permutação... Deixando a permutação de lado, a gente vai entrar agora, gente, noutra situação, tá bom? A gente viu permutação simples, nós vimos permutação composta, nós já vimos também arranjo, e a gente vai ver agora umas coisas chamadas também de combinação, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, Bandeira montou o esqueminha aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Você falando agora do Enem, eu me lembrei, gente, no ano passado, foi uma graça. Eu estava trabalhando em Porto Alegre e nada, bem pouquinho aluno chegando. Eu digo, fala, meu Deus do céu, cadê os alunos dessa região aqui? E falando com o diretor, gente, de repente, faltando assim uns 10 minutos para o portão fechar, de repente, umas gritarias, fala, meu Jesus. O ônibus de Viçosa, no subir da serra, quebrou. A sorte que passou um filho de Deus, um cara numa F4000, parou, botou esses meninos em cima e acunhou voltando nessa serra, né? Gente, tá só cortando minha voz. Mas a sorte, viu, Roberta? Porque chegaram assim, 10, 8 minutos para fechar o portão, viu? Gente, olha, pelo amor de Deus, vou dar uma dica aqui para vocês, viu? Vou dar uma dica. Novamente, acessem o portal do candidato para não esquecer senha e nada não. Se esqueceu, não lembra, já vai pedindo. Porque ele vai mandar para o e-mail de vocês. Ah, eu não sei mais a senha do e-mail. Tente reativar a senha do e-mail. E qual é o maior problema que aparece? O celular. Você manda por mensagem. Aí o que acontece? Muita gente já perdeu a linha do celular, porque é pré-pago, tá certo? Só usa o WhatsApp, e aí a Claratinha hoje já está vendendo a linha para outra pessoa, tá certo? Aí complica, tá bom? Não esquece de fazer isso, não. Outro detalhe, tá lá tá lá. Vale, eu esqueci meu documento. Vamos imaginar que a gente está lá em Riacho e vai fazer a prova em Porto Alegre. Chego lá em Porto Alegre e esqueceu o documento. Não tem tempo para voltar. Gente, entra no colégio e não saia. Fique dentro do colégio. Ligue para alguém da sua casa, um amigo, um primo, um tio, pai, mãe, e pede para ir deixar o documento na escola. Você estando dentro do recinto, você não pode ser retirado. Viu? Não pode. Você vai ficar lá. Quando a pessoa chegar da sua família que lhe entregar o documento, você vai passar lá presente e entra. Não perde a prova. Tá bom? Então vamos lá. Olha o que eu tenho agora, gente. Olha. Fabíola, Gerson, Hélio, Isadora e Jacira disputam, olha, 2 vagas. Observem agora, sem eu nem ter terminado de ler a questão, observem que o número de elementos não é igual ao número de posições.
Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos para 2 posições. O número de elementos não é igual ao número de posições. Gente, se não é igual, não pode ser permutação. Tá certo? Só pode ser permutação simples ou composta se o número de elementos coincidir com o número de posições. Tá ok? Então, eu já de caro, já identifico que não é uma permutação nem simples e nem composta. Então, vamos lá. Disputam 2 vagas no conselho da escola. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com os 5 estudantes? Aí o aluno chega lá no dia da prova e vai tacar o quê? 5 fatorial. Não é permutação simples. E aí o que eu vou fazer? Olha, vamos aqui para a gente ver aqui. Olha aqui, ó. O primeiro estudante, Fabíola pode ser candidata, né? Pode formar a comissão com Gesso, com Hélio, com Isadora e com Jacira. Concorda? Como Gesso pode formar com Fabíola, com Hélio, com Isadora e com Jacira. Como Hélio pode formar comissão com Fabíola, com Gesso, com Isadora e com Jacira. Como Isadora pode formar com Fabíola, com Gesso, com Hélio e com Jacira. E Jacira pode formar com Fabíola, Gesso, Hélio e Isadora. Observe que lá em cima, na primeira situação, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda, eu só tenho 4 possibilidades. Por que, Bandeira? Porque uma possibilidade já foi, né? A comissão não é formada de 2 pessoas, quando você já coloca uma, sobrou só 4 elementos, concorda? Mas só que tem um porém. Observem, gente, que Fabíola com Gesso é a mesma comissão Gesso com Fabíola. Vocês concordam, gente? Vocês concordam que a comissão Fabíola e Gesso é a mesma comissão Gesso-Fabíola? É a mesma. Opa! Eu já sei que não é um caso de permutação. Por quê? Porque na permutação, os elementos têm que ser igual às posições. Nesse caso aqui, observem que tem uma situação em que se você mudar os elementos, fica a mesma coisa. Concorda? Concorda que fica a mesma coisa? Ah, agora se fosse assim, Fabíola presidente, Gesso vice, Gesso presidente, Fabíola vice, aí já seria outra situação, porque elas estavam assumindo determinadas situações. Ora, Fabíola era presidenta, ora, Gesso era presidente. Tudo bem? Tranquilo. O que acontece? Aqui, gente, eu tenho todas as sequências e observe que eu tenho isso aqui de repetição. Olha. Metade se repetiu. Nesse caso, gente, prestem bastante atenção. Nesse caso aí, a ordem dos elementos, elas não importam. Tá certo? Como assim, Pedro? Não importa. Tanto faz Fabíola Gesso compor a comissão, como Gesso e Fabíola compor a comissão. A ordem delas duas não altera em nada. Da mesma forma que eu tenho Isadora com Jacira e Jacira com Isadora. A ordem, observem que quando eu mudo o elemento, a comissão continua a mesma, são as 2 pessoas. São Jacira e são Isadora. Tá certo? Quando, gente, olha, preste atenção. Vamos lá agora, ó. Se liguem, ó. O número de elementos coincide com o número de posições? Não. Então, não é permutação. Tudo bem? O número de elementos
É diferente do número de posições? É. Eu tinha quantos elementos? Eu tinha 5 elementos. Para quantas posições? Para 2 posições. Opa! Olha só como é bonitinho. Se o número de elementos for diferente do número de posições, ou vai ser combinação, ou vai ser arranjo, que a gente viu na aula passada. Quando é que vai ser combinação, pessoal? Quando a ordem não importa. Como assim a ordem não importa? Fabíola e Gesso. Gesso e Fabíola compõem a mesma comissão. Então, a ordem não interfere. Então, é um caso de combinação. Tudo bem? Mas se a ordem bandeira ela fosse, né, ela modificasse, aí seria um caso de arranjo. Tá bom? Então, observem agora. Vamos lá de novo. Olha. Vamos lá de novo. Fabíola. Eu vou voltar tudo direitinho. Tudo de novo. Pronto. A Alessandra me matou aqui. Se fosse primeiro e segundo lugar, por exemplo. Alessandra, se fosse primeiro e segundo lugar, seria um caso de quê? De arranjo. Porque a posição, quando você muda primeiro lugar e segundo lugar, quando você muda a posição, a sequência muda. Aí é um caso de arranjo. Mas se a sequência, se você mudar, não alterar em nada, é um caso de combinação. Muito bem, meu amor. Eu acredito que você lembrou da aula passada que tinha primeiro e segundo lugar lá numa competição. Então, observem que tanto faz Fabíola com Gesso, como Gesso com Fabíola, a comissão é a mesma. Tudo bem? Se nesse caso aqui, o primeiro a ser escolhido fosse o presidente e o segundo o vice, não seria um caso de quê? De combinação. Seria um caso de quê? De arranjo. Por que é um caso de arranjo? Porque se você mudar o presidente para o vice, a sequência muda. Concordam com isso? Beleza? Pronto. Então vamos agora, ó. Acho que vocês entenderam. E como é que a gente resolve uma combinação? Aí a gente tá aqui. Cadê, gente? Tá aqui, ó. Combinação de N elementos tomados de P em P. Quantos elementos eu tinha? Eu tinha 5 elementos. Vamos resolver essa combinação, ó. Eu tinha 5 elementos. Então, 5 fatorial. Quem é P? São as posições. Quantas posições eu tinha? 2. Então, 2 fatorial. Vezes N menos P fatorial. Como é esse N menos P fatorial, bandeira? Vai ser 5 menos 2 fatorial. Vamos lá, continuando. 5 fatorial, 2 fatorial. Quanto é 5 menos 2? É 3 fatorial. Eu vou desenvolver o 5 até aonde? Eu vou desenvolver o 5 até o 3. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lá embaixo ficou 2 fatorial vezes 3 fatorial. Cortei, cortei. 5 vezes 4 é 20. 2 fatorial é 2. E 20 dividido por 2 vai me dar quanto? 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 comissões. Muito bem, Samuel. Vai até o 3. Eu desenvolvo até o maior de baixo. Beleza? Tranquilo? Vocês podem estar olhando e dizendo assim: Pedro, vai dar uma confusão na minha cabeça, porque eu não sei quando é arranjo, eu não sei quando é permutação e eu não sei quando é combinação. Vamos agora para a gente brincar um pouquinho, tá bom? Isso não conta. Sabe por que não conta, Bebeta? Note que ele está dividindo. Tá vendo? Aí ele retira as repetições. Viu? Ele retira.
Quando ele coloca lá para dividir o n menos p fatorial, ele está dividindo os termos que repetem. Viu? Então, observem agora. Beleza. Observe agora que a gente vai ver agora quando é arranjo, quando é combinação e quando é permutação. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. A minha primeira pergunta é: o número de objetos é igual ao número de posições? Pronto. Se a resposta ela for sim, ela vai ser o quê, gente? Permutação, arranjo ou combinação? Vocês acham que é o quê? Quando o número de elementos é igual ao número de posições. A gente viu nesse instante. Ora, permutação. Não tem erro, não. O número de elementos é igual ao número de posições. Permutação. Beleza. Ótimo. Permutação. E como é que a gente vai resolver essa permutação? O n fatorial, o número de elementos. Se for 10, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Mas, Bandeira, olha aqui esse resultado. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas podem ter ocorrido essa sequência de resultados? De quantas maneiras distintas podem ter acontecido esse resultado? Quais são os elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Não é a Mega Sena? Na Mega Sena são sorteados quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. São 6 elementos para 6 posições. Lá na Mega Sena poderia ter chamado primeiro o 57. Depois ter chamado o 26. Depois ter chamado o 37. Então, se vocês observarem, o número de elementos coincide com o número de posições. Então, é permutação simples. Beleza? Só um detalhe, ó, de quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência. Não é com as bolas todas, não. É com esses números aqui. Beleza? Galera, ficou entendido? Boa, galera. Boa mesmo. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. O número de objeto é igual ao número de posições? Se a resposta for não, a gente vai ter agora que fazer duas perguntinhas. Se a ordem ela importa ou se ela não importa. Tudo bem? Então vamos lá. Se a ordem importar, vai ser arranjo. Tudo bem? Tipo, 1 e 2, 2 e 1. Note que a ordem formou 12 e formou 21. Beleza? E se a ordem não importar, é uma combinação. Tudo bem? E aí eu deixei, vou mandar, eu acho que eu mandei já essa aula para vocês, não me lembro. Eu vou deixar esse quadrozinho aí, que isso aí é para estar na porta do guarda-roupa, na porta. É para ser a tela do celular de vocês. Olha só. Olha como é bonitinho, ó. É aqui onde vem a sequência lógica, ó. O número de objetos é igual ao número de posições? Se sua resposta for sim, é porque é uma permutação. Se sua resposta for não, aí vem. A ordem importa? Sim, a ordem importa. Arranjo. Se a ordem não importar, é uma combinação. Manda print. Boa. Deixa eu apagar a Bebeta. Foi Bebeta não, foi Herculana. Eu vou mandar a Herculana para mandar agora. Print. Deixa eu ir lá no grupo do Zap. Eu vou mandar agora.
já foi. Beleza? Mas eu gostaria que vocês... Mais bandeira... Gente, uma ou duas questões está aqui, da prova de matemática. Viu? Uma ou duas. Mas vamos lá. Vamos ver agora. Vamos começar a treinar agora. Tá certo? Tá ok? A primeira que a gente tem é essa. Ó. Quantos números de 3 algarismos distintos formamos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7? E aí eu vou deixar para vocês me falarem se é um arranjo, se é uma permutação ou se é uma combinação. O que é que vocês acham? Vamos lá? Vamos começar. Vou lhe ajudar. Quantos números de 3 algarismos? Então, as posições são 1, 2, 3. Vou começar. O número de elementos coincide com o número de posições? Tenha calma, viu, Raimundo? Tenha calma. Vamos lá. Ó. O número de elementos coincide com o número de posições? Não. Por quê? São quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. N é 6. São quantas posições? São 3 posições. Observem que o número de elementos não é igual ao número de posições. Então, eu não posso resolver por permutação. Beleza? Aí vem agora a outra pergunta. Eu vou até voltar. Ó. O número de objetos é igual ao número de posições? Não. A ordem importa? Eu pergunto. Vamos ver se a ordem importa. 123 é a mesma coisa que 132. 123 é a mesma coisa que... São os mesmos elementos. São ou não são os mesmos elementos? Mas quando eu mudei quando eu mudei de posição, formou números diferentes. Eu pergunto, a ordem importa? Sim. Se a ordem importar, é um arranjo. Olha como é bonitinho. Se a ordem importar, é um arranjo. Então, como é que a gente vai resolver esse arranjo? Eu tenho 6 elementos para serem tomados de 3 a 3. Aí fica assim, ó. 6 fatorial, beleza? Dividido por 6 menos 3 fatorial. Eu vou só escrever a equaçãozinha para vocês lembrarem, tá bom? Arranjo de n elementos tomados de P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Aí aqui, ó, vou resolver a parte de baixo, que eu tenho que resolver primeiro essa subtração. 6 fatorial. 6 menos 3 vai me dar 3 fatorial. Então, o cara lá de cima, eu vou desenvolver ele até o 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para cortar com 3 fatorial. E agora, há elementos tomados de 6 elementos tomados de 3 em 3. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 vai me dar 120. E aí, meus jovens e minhas jovens, o que é que vocês me dizem? Entenderam, gente? Me deram o retorno? Não é difícil não. Roberta, se você pegar esse negocinho, entendeu? Tem que saber as fórmulas. Tem isso. Tem isso. Sim, consagrado. Raimundo. Ei, Raimundo, a Adriele foi para Porto Alegre, você viu? Passou aí. Eu vi você oferecendo lanche.
Eu espero, quando eu for a Porto Alegre, você faça a mesma coisa comigo, viu? Pai, eu faço um banquete, mas você primeiramente me avisa e traga as coisas. Aí eu faço. E traga as coisas. Tá bom, meu filho, eu levo. Vai ser um prazer encontrar vocês. Vamos outra. E aí? Eu vou deixar vocês lerem, para vocês me falarem o que é. Se é uma permutação, se é um arranjo ou se é uma combinação. Que foi, Gabriela? Gabriela saiu. Gabriele. E aí, gente? Permutação, arranjo ou combinação? Acho que é um arranjo. Muito bem, Herculano. É uma permutação. Viu? É uma permutação, sim. Vamos entender por que é uma permutação? Quantos números de 5 algarismos? Então, eu vou ter 5 posições. Uma, opa, duas, três, quatro, cinco. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 8? São quantos elementos aqui, gente? Um elemento, dois elementos, três elementos, quatro elementos, cinco elementos. Observe que eu tenho 5 elementos. Eu tenho 5 elementos para colocar em 5 posições. Eu pergunto, o número de elementos coincide com o número de posições? Coincide. Se coincide, é só fazer 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. 120 vezes 1 é 120. Batido e conferido. E aí? Muito bem, Herculana. Muito bem, Bebeto. Tranquilos? Boa. Vamos outra. Quantas comissões de 3 participantes podem ser formadas com 5 pessoas? Olha, quantas comissões de 3 participantes? Então, posições. Quantos elementos? Pergunto, o número de elementos coincide com o número de posições? Não. Tchau, permutação. Não pode ser permutação. A outra pergunta, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. A ordem importa? Vamos ver se a ordem importa. Acho que não, né? Se a ordem não importar, é uma combinação. Mas se a ordem importar, é um arranjo. Nesse caso aí, vai ser uma combinação ou um arranjo? Bebeta já respondeu, é uma combinação. Beleza? Por quê, Pedro? Porque não está dizendo o cargo, por exemplo. Quem vai ser o presidente, o vice ou o secretário. Não tem. Então, eu vou escrever a equaçãozinha, tá certo, gente? Uma combinação de N elementos tomados de P em P vai ser igual N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P, que P feio, N menos P fatorial. Uma combinação de N. Aí vamos lá. Combinação. Eu tenho quantos elementos? Eu tenho 5 elementos. E eles vão se combinar de quanto em quanto? De 3 em 3. Não é assim? Então vamos lá. 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica quem? N menos P. Ou seja, deixa eu apagar aqui.
Peraí, gente, tá apagando. Pronto. Que droga. 5 menos 3 fatorial. Uma combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3 vai me dar 5 fatorial, 3 fatorial. 5 menos 3 vai me dar 2 fatorial. Aí eu vou desenvolver o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Esse com esse foi embora. 5 vezes 4 é 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, que vai me dar 10. Super, 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 super tranquilo. Galera, vocês entenderam? Que deixar Lucas se abalado. Vai estudar, cabrito. Pronto. Agora vamos aqui, ó. Para vocês. Um campus universitário tem 7 portarias que podem ser usadas tanto para entrada como para saída de alunos. Beleza, pessoal? São 7 portarias, tanto serve para entrar, como também serve para sair. Aí ele diz: o número máximo de portas distintas, ou seja, de portas diferentes, como um aluno pode entrar e sair desse campus utilizando portarias diferentes. Mas vamos lá. O que é que vocês acham? Permutação, arranjo ou combinação? Observem direitinho. Calma, observem direitinho. Eu vou ler de novo. Um campus universitário tem 7 portarias que podem ser usadas tanto para a entrada como para a saída de alunos. Até aí, beleza. Até aí, a única coisa que ele me deu é que eu tenho 7 portas. Concorda? 7 portas. O número máximo de formas distintas, como um aluno pode entrar e sair deste campo. Galera, ele tem que entrar e sair utilizando portarias diferentes. Ele não pode entrar e sair pela mesma porta. Concorda? Vocês concordam que ele não pode entrar e sair pela mesma porta? Muito bem, Samuel. Um arranjo porque a ordem importa. Porque ele não pode entrar e sair pela mesma portaria. Porque ele diz, utilizando portarias diferentes. Então, a ordem importa. Nesse caso aqui, quando ele disse que são portarias diferentes, galera, simplesmente, né? Eu vou ter que um arranjo de n elementos tomados de P em P, que vai ser igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Quantas portas eu tenho? Eu tenho 7 possibilidades, né? 7 portas. E o aluno vai entrar e sair. Então, são 2. Eu entro numa porta e vou sair na outra porta. Né? Tomados de 2. São 7 portas tomados de 2 em 2. Por que tomar de 2 em 2? Porque eu entro e saio. Então, eu vou ter 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Arranjo de 7 elementos tomados de 2 em 2. Eu vou ter 7 fatorial. 7 menos 2 vai me dar 5 fatorial. E aí, o que é que a gente vai ter aqui? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou parar no 5 fatorial para poder eliminar o de baixo. E aí,
7 vezes 6 é 42. Que é a letra A. Tá vendo? Tá vendo o quanto é importante a gente ter feito a base da aula todinha? Saber o que é uma permutação, saber o que é um arranjo, saber uma combinação. Tranquilo? Eu tenho certeza que quando vocês pegarem a prova de matemática, quando olhar essa questão, vocês vão dizer assim, rapaz, vou me lembrar de bandeira. Certeza. Gente, vocês entenderam? Beleza. Vamos outra. Gente, olha o que o Enem colocou como é bonitinho. Você sabe o que é que precisa nessa questão? De muita tabuada. Eu vou tentar encher o quadro, tá bom? Vai ficar um pouquinho cheio, tá certo? Ela é só trabalhosa. Mas vamos lá. Uma empresa... Cadê meu lápis? Tá aqui. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Aí, lendo a prova de matemática, já vai destacando algumas informações. Eu tenho 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecido pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto... Aí vem aqui, primeira opção. Letra, dígito, 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 dígito. Segunda opção, tudo dígito. Terceira opção, 2 letras e 4 dígitos. Quarta opção, 5 dígitos. É isso? É. E quinta opção, 3 letras e 2 dígitos. Aí vamos lá. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis. Os 10 possíveis é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podem se repetir em qualquer das opções. Galera, isso é muito importante. Pode se repetir. Então, posso ter, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu posso ter A, 9, 9, 9, 9, 9. Tudo bem? Beleza? Eu posso ter essa senha aqui. Está dizendo que pode se repetir. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Quantos clientes ele queria ter, gente? 1 milhão. Então, tem que ser superior a 1 milhão. Mas que esse número não seja superior ao dobro. Não pode passar de 2 milhões. Beleza? Pode ser, tem que ser superior a 1 milhão. Então, 1 milhão não entra. 1 milhão e 1 entra. E tem que ser, né? Mas que esse número não seja superior ao dobro. Não pode ser maior que 2 milhões. Tá certo? Qual é a opção que mais se adequa às condições da empresa? Vixe Maria. Então, vamos começar. Galera, eu vou pegar aqui e eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou só mudar de cor. Vou colocar aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Vamos pegar a nossa primeira opção. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Eu tenho letra... Quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos. Pessoal, tenha só um pouquinho de análise para a gente ver aqui uma coisa.
Quantas letras eu posso colocar aqui? Queria que vocês me respondessem. Quantas letras? A questão me diz. Eu tenho 26 possibilidades. Tenho ou não tenho? 26 possibilidades. São 26 letras possíveis. E o bom, elas podem ser repetidas. Então, galera, pelo princípio multiplicativo, olha só, eu vou ter vezes N possibilidades. Quais são as primeiras possibilidades? 26 letras. Pode ser A, pode ser B, pode ser D, pode ser E, pode ser F. Pergunto, quantos dígitos eu posso colocar na minha próxima possibilidade? 10 dígitos. Pode repetir? Pode. Então, eu também posso colocar 10 dígitos. Quantos agora na próxima? 10 dígitos também. E na próxima? 10 dígitos também. E na próxima? 10 dígitos também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você imagina que o aluno da prova pega um negócio desse, ele vai querer fazer tudo. Gente, multiplicação por 10 não tem segredo. É só acrescentar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se a gente for notar aqui, eu tenho 2 milhões e 600 mil. Tem ou não tenho, gente? 2 milhões e 600 mil. Eu pergunto, o número de cliente é maior que 1 milhão? É. Mas ele não pode ser superior ao dobro de clientes. Deu 2 milhões e 600. O dobro de 1 milhão é 2 milhões. E deu 2 milhões e 600. A letra A está descartada. Não pode. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Lembra daquela aula que a gente teve que eu tinha calça, sapato? É aquilo aqui que a gente está aplicando aqui, é o princípio multiplicativo. Quantas possibilidades de letra eu tenho? 26. Quantas possibilidades de números eu tenho? 10. E no outro, 10. E no outro, 10. A gente multiplica. Vamos. A primeira opção já foi embora. Vou mudar de letra. Ou de cor. Vermelho. Segunda opção. Na segunda opção, eu só tenho dígitos. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto, quantos dígitos eu posso colocar aqui na minha primeira opção? 10. E na segunda, 10. E na terceira, 10. E na quarta, 10. E na quinta, 10. E na sexta, 10. Beleza? Que são 6 dígitos? São. Então, isso aqui vai me dar o quê? Em bandeira? 10 vezes 10 é 100. Não tem segredo, não. É só contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho aqui 1.000, 1 milhão. Ei, bandeira, 1 milhão. Ei. Ele disse que tem que ser o quê? Superior a 1 milhão. Bebeta já está olhando para mim dizendo: boa, Bebeta. A2 eu já descartei. Mas bandeira diz que tem que ser superior a 1 milhão. Tudo bem? A2 está descartado. Vamos para a terceira. Bebeta quer dizer como foi que você fez? Só para a gente brincar. Vamos lá. Ou analisou. Eu tenho letra, dígito. Quantos dígitos? 4 dígitos. Então, eu vou ter 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10.
Boa! Aí aqui, o que a Roberta está me dizendo, ela disse, Pedro, a 2 e a quinta, não, a 2 e a 4, dá para eliminar logo. Eu fui analisando, comparando com a primeira conta. Excelente, Bebeto. Bem, aí vamos aqui. A terceira. Eu vou quebrar minha cabeça só multiplicando 26 vezes 26. 6 vezes 6 é 36, que vai a 3. 6 vezes 2 é 12, com 3, 15. 2 vezes 6 é 12. Vai a 1. 2 vezes 2, 4. E 1 que foi 5. Então, eu tenho 6, 7, 6. 6, 7, 6. E quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1.000, milhão. 6 milhões e 760 mil. A terceira está descartada. Por que Roberta descartou a quarta? Ora, Pedro, se com 6 dígitos deu 1 milhão, com 6 dígitos deu 1 milhão, na 4, com 5 dígitos, vai dar menor que 1 milhão. Então, a 4 eu também elimino, ficando somente com a letra E, que é a correta. Vocês estão vendo que uma questão que o Enem coloca para a gente aí, ela não é difícil, ela é um pouco trabalhosa, mas observem que tanto eu fiz uma questão ontem de física, e vocês até ficaram meio, porque tinha conta e tudo mais, Enem. Hoje aparece outra para saber se vocês realmente sabem a questão das unidades de milhões, bilhões, trilhões. Tá aí, ó. Tá vendo? Tranquilo? Vamos outra. Gente, vocês entenderam essa daí? Não precisa nem multiplicar a quinta que sobrou ela. Vamos lá? Próxima. Uma fechadura de segredo possui 4 contadores. Gente, lembra daquela malazinha que a gente compra para viajar? Tô precisando, viu, gente, viajar. Pronto. Né? São 4 contadores e que podem assumir valores de 0 a 9. Né? Que eles ficam passando aqui. Então, de 0 a 9 aqui, pode. Aqui pode de 0 a 9, aqui pode de 0 a 9, aqui pode de 0 a 9. Tudo bem? De tal sorte que, ao girar os contadores, esses números podem ser combinados para formar o segredo e abrir a fechadura. De quantos modos esses números podem ser combinados para tentar encontrar tal segredo? Aí, galera, eu vou dizer você onde é que a gente erra numa questão dessa. O aluno chega e diz assim: de 0 a 9, são quantas possibilidades? Aí o aluno vai e taca 9. Mas bandeira! Gente, presta atenção, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabe quantos dígitos tem aqui? 10 dígitos. Então, na primeira casinha, eu tenho 10 possibilidades. Na segunda casinha, eu também tenho 10. Na terceira casinha, eu tenho 10. E na quarta casinha, eu tenho 10. 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui vai me dar 10 mil. Qual é a letra? A. Agora, se eu boto 9999, eu ia endoidar e não acertava a questão. Ficou entendido? Se não entender, me diga que a gente retorna. Beleza? Vamos arrochar. Vamos para outra. Podemos? Vamos lá?
Bora. Acho que é a última. Para a gente dormir. Um código, essa é muito legal. Um código para leitura óptica é constituído por 6 barras, brancas ou pretas. Nenhum código tem barras de uma só cor. Opa, ela nem pode assumir toda branca e ela nem pode assumir toda preta. Veja 2 exemplos desses códigos. Aí eu venho aqui, ó. Branco, preto, branco, branco, preto, branco. Ou pode ser preto, preto, branco, branco, preto, branco. Quantos desses códigos distintos entre si podem ser formados? Galera, não, é muito engraçado. Olha só como é legal, ó. Me diga uma coisa. Na primeira barra, pode assumir qual cor? Quantas possibilidades? Vou esperar você responder aqui. Quantas possibilidades na primeira barra, na primeira posição aí? 6. Não, na primeira. Ela pode ser branca ou preta. Concorda? Olha, um código para leitura é constituído de 6 barras. As barras é isso aqui, olha. 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, que estão aqui. Na primeira barra, eu tenho 2 possibilidades. Ou ela é branca, ou ela é preta. Na segunda barra, pode ter quais são as possibilidades? Branca ou preta. Na próxima, quantas? Branca ou preta. Na próxima, branca ou preta. Na próxima, branca ou preta. Na próxima, branca ou preta. Aplicando o princípio multiplicativo, eu vou ter 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. E 32 vezes 2 vai me dar 64. Tem 64? O cara diz, tem. Vou marcar na letra B. Eu digo, você vai errar. Por que eu vou errar? Vocês concordam que dentro dessas possibilidades podem ter todas brancas? Pode. Como também pode ter todas pretas. Só que ele diz o seguinte, nenhum código tem barra de uma só cor. Nem pode ser todo branco, nem pode ser todo preto. Então, vou ter que tirar o branco e o preto. Ou seja, 62 possibilidades. Se eu não tirar... Por que não é as possibilidades? Pode ser branco na primeira, branco na segunda, branco na terceira, branco na quarta, branco na quinta, branco na sexta. Mas ele disse a condição. Nenhuma barra pode ser só de uma cor. Aí, olha onde é que está o 64. Na letra D. O cara logo... Beleza, gente? Meus queridos e minhas queridas, vamos ficar por aqui com a nossa aula, finalizando. Quase buguei, mas entendi. Que bom. Viu, gente? Obrigado mesmo. Aula, gostei da participação, muito de vocês, viu? Valeu, Tarbão, meu grande amigão. Obrigado, Herculana. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, Samuca. E não esquece, gente, de fazer aquele resuminho. Valeu, Letícia, Bebeta. Não esquece de fazer aquele resuminho. Valeu, Alessandra. De quando é permutação. Um beijo, Raíssa. Quando for permutação, quando é arranjo e quando é combinação. Tá bom? Um cheiro bem grande no olho de vocês. Que Deus ilumine, viu? Que Deus proteja vocês sempre.